Vai começar o documentário sobre a Rádio Pelotense Federal, produzido por alunas do jornalismo. Fique ligado e nos acompanhe. Bom, para destacar a importância da Rádio Pelotense 620 AM na vida de todos nós, é preciso dar uma olhadinha rápida lá no momento da sua criação. Ela já foi pensada, instalada justamente para difundir toda a prosperidade, todo o potencial que Pelotas e região tinham naquela ocasião. Estamos falando aí de 1925. De lá para cá, ela jamais perdeu esse protagonismo. Uma emissora que chegou a 10 kW, alcançando até 80 municípios, ou seja, a metade sul gaúcha, chegando inclusive a países vizinhos. Eu destaco aqui, por ser um espaço muito conhecido, o Uruguai, a Argentina, Punta del Este, por exemplo, via-se a Rádio Pelotense com muita clareza. Então, por que ela foi importante? Porque ela justamente difundiu toda a nossa possibilidade efetivamente, de ser um centro muito interessante a investidores em todos os sentidos. Então, a Rádio Pelotense cumpriu esse papel durante muito tempo e, com certeza, contribuiu para que nós tivéssemos tudo que temos hoje, inclusive sermos referência em todo o Brasil, como somos quando falamos de Pelotas. A vinda do Grupo Olhe para cá e a aquisição da Rádio Pelotense tem esse propósito, é fortalecer o jornalismo da cidade de Pelotas e da zona sul do estado, como forma de fazer com que a região, a cidade ou a região possa também ter seu crescimento econômico, social, que as pessoas possam ter melhor qualidade de vida, porque entendemos que o jornalismo contribui também fazendo as cobranças necessárias às autoridades públicas, cobrando aquilo que precisa ser feito, valorizando aquilo que se tem de bom e fazendo com que as pessoas possam ter visibilidade. Então, nosso propósito é justamente fazer, não esquecendo evidentemente o que se passa no cenário estadual, nacional e internacional, mas o nosso grande mote, o nosso grande trabalho como jornalismo em termos de rádio é sempre dar atenção para a cidade onde estamos instalados, que é o caso de Pelotas, e também para as cidades vizinhas, no caso a Zona Sul. Nossa programação jornalística, ela é centrada das 6 horas da manhã às 9 horas da noite, com todos os programas que são feitos por jornalistas ou que são locais ou que têm uma ligação com Pelotas e a Zona Sul. Esse também foi o nosso propósito no momento que montamos a nossa equipe com esta visão. Esta é a orientação. O que faz a Rádio Pelotense ter conexão e sintonia com o seu ouvinte, com o seu internauta, é justamente dar atenção para as notícias locais. É por isso que nós, em todas as editorias possíveis, desde política, economia, cultura, educação, saúde, setor policial, trânsito, sempre tem o olhar local, das notícias locais. Claro que as notícias de interesse estadual, nacional e internacional que impactam a nossa comunidade, também nós temos essa atenção e damos atenção para essas notícias, desde que elas possam interferir e impactar a nossa comunidade. Mas o foco total é Pelotas, é a Zona Sul. No Acorda Zona Sul, nosso especial de sábado, trazendo as informações. Pessoal, não fica o final de semana sem estar bem informado através da Pelotense. Então a gente espera que o pessoal nos acompanhe também até as 9 horas da manhã com muita informação. Representou um momento muito marcante na minha carreira, porque eu já ouvia falar da Pelotense há muito tempo. Não sou daqui de Pelotas, sou de Rio Grande, mas lá já se ouvia falar dela, já se ouvia ela também. E também chegou a informação de que ela ia ter essa pausa, que tem encerrado as atividades. E isso é algo que, para nós, enquanto jornalistas e radiojornalistas, a gente tem aquele sentimento de, como assim se perdeu? Como que se deixou acabar, né? Então, com o retorno, quando eu comecei aqui no A Hora, se falava sobre esse retorno que estava, né, nessa tratativa de comprar a concessão. E tudo aquilo gerava uma expectativa na gente. Será que a gente vai conseguir trabalhar com rádio? Como é que vai ser? Como é que vai ser a Pelotense? E quando ela retornou aqui, todo momento de estruturação de programação que a gente participou, toda a equipe junta para estruturar a programação da forma como o grupo vê o jornalismo, mas ainda assim com um pouco da Rádio Pelotense ainda
nesse centro, né? Então, é algo que, não digo somente na minha carreira, mas para mim, enquanto pessoa, representa muito poder falar para as pessoas que eu trabalho na Rádio Pelotense. E a Rádio Pelotense agora é de outra forma, mas ainda assim é a mesma Pelotense. E ver as pessoas animadas com esse retorno, falando que esperavam tanto por isso, que agora tem de novo esse contato com a Rádio Pelotense. É muito especial trabalhar o que é feito aqui, realmente é feito com muito carinho, ao mesmo tempo com muita responsabilidade, e responsabilidade de manter o legado da Rádio Pelotense, que é a mais antiga, mas ainda assim a responsabilidade de tratar da forma como a gente trata, com seriedade, com apuração, tudo que chega pra gente, para poder levar para os nossos ouvintes que tanto esperam da Pelotense algo apurado da melhor forma possível, do jeito que a gente é instruído a fazer e que a gente quer levar para esses ouvintes. Bom, foram 40 anos de Rádio Pelotense no formato, né, na empresa anterior, né, e estou de volta agora como comentarista na Pelotense atual, a nova Pelotense. São rádios diferentes, né? A rádio anterior era uma rádio popular que se dividia entre entretenimento, informação e esporte, né? E tinha um outro público, né? Um público, inclusive, que com o passar do tempo foi envelhecendo. A rádio atual, ela se propõe especialmente ao jornalismo, claro que também com a parte esportiva, mas com o propósito de atingir um público mais jovem, né? Inclusive utilizando muito mais a questão atual e inevitável hoje, que é o uso das redes sociais, né? Inclusive hoje com vídeo e tudo mais, né? Não é só aquele formato do rádio para se ouvir, mas também para se assistir. E hoje um projeto bem mais amplo, inclusive, né? De uma redação conjunta com o jornal A Hora do Sul. Então a rádio que eu vivi até 2023, ela não existe mais. Aliás, esse rádio não existe mais. Que é o rádio musical, é o rádio voltado para um clube que se forma. Por determinados momentos é um clube mais reduzido, por outros é um clube maior, e a Rádio Pelotense, antiga, a partir de um determinado momento ampliou muito a sua audiência, e muito em função de uma programação popular, por um lado, mas por outro o esporte, principalmente o esporte, criou um grande clube, né? A Rádio Pelotense, ela saiu do ar na rádio anterior, né, em 2023, sendo líder de audiência, né, com uma audiência impressionante. Mas era aquele público do rádio, né, que não é o público que a Rádio Pelotense atual, creio, pretenda atingir. Claro que quer atingir aquele público também, mas quer renovar, e é preciso renovar. Mas a Pelotense foi assim um marco importantíssimo, né, na história de Pelotas. Primeiro porque a emissora mais antiga do estado, né? Então essa iniciativa lá em 1925 foi pioneira. E ao longo do tempo ela foi muito atrelada à questão do desenvolvimento da cidade. E nesse aspecto, além de ser um aspecto cultural, de ser um patrimônio da cidade, do estado e até do rádio nacional, a rádio em algum tempo, ou na sua maioria parte, na maior parte da sua trajetória, principalmente nos 40 anos que lá convivi, foi uma rádio que se notabilizou pela prestação de serviço, né? Sempre tinha o espaço, né, para a prestação de serviço. E as pessoas recorriam à Rádio Pelotense, muitas vezes como a última esperança para resolver algum tipo de problema, que não tinha acolhida no serviço público e que buscava na Rádio Pelotense um apoio e a solução do problema. As pessoas não iam na Rádio Pelotense, não ligavam, não participavam dos programas com o propósito de dividir a preocupação deles, o anseio deles, mas de ter o problema deles resolvido. E eu, modéstia à parte, participei muito disso, né? Resolvi muitos problemas de pessoas, e era uma coisa que te satisfazia, né? Porque tu via, às vezes, uma pessoa por muito tempo numa fila de espera para realizar uma cirurgia, para ter um atendimento
médio. E tu conseguia, com contato com as pessoas, tentando viabilizar, usando o nome da rádio, usando a influência que pessoalmente se tinha junto aos órgãos públicos, resolvia aquele problema. Então a gente recebia como retorno a gratidão das pessoas. A minha experiência foi muito marcante. Eu tive a sorte de suceder o professor Leandro Maia, que durante a gestão dele, a rádio teve um impulso muito grande na programação, e muito grande e inovador na parte musical, na parte de programação musical e cultural. Quando eu assumi a direção em 2013, a gente buscou manter essa renovação, agregando a produção jornalística nessa programação cultural e musical que já havia sido transformada, né? E isso aproximou de uma maneira muito grande a Rádio Federal do curso de jornalismo. Essa cooperação fez bem para os alunos de jornalismo e também para os técnicos e profissionais da rádio. Havia muita efervescência dentro da rádio, né? Havia uma movimentação intensa de estudantes, voluntários, bolsistas dentro dos estúdios, produzindo matérias e apresentando programas jornalísticos. Nessa época também a rádio começou a ter uma programação esportiva com a transmissão de jogos dos times locais, e muitos estudantes tiveram nessa experiência do Projeto Federal em Campo o reconhecimento de outras emissoras da cidade. Então essa experiência de estar na coordenação da rádio, ou de ter nessa coordenação da rádio um professor do curso de jornalismo, foi muito marcante por isso, porque deu vida para a rádio e contribuiu muito para a formação dos estudantes de jornalismo. Como professor de rádio, minha maior satisfação é ver os estudantes e as estudantes que sequer imaginavam o rádio como uma possibilidade profissional, passarem a ver no veículo uma nova paixão, uma paixão nova, se dedicar a esse veículo, descobrirem nele um jornalismo que eles desconheciam. E também a descobrirem que o rádio, que é antigo, também é muito jovem, que o rádio está se expandindo para outras formas de radiofônicas, como os podcasts, por exemplo. Então, quando os estudantes descobrem que o podcast é uma espécie de rádio expandido, de um rádio novo, eu fico feliz de poder fazer de certa forma, essa conexão entre o passado do rádio e o presente do rádio, né, junto aos alunos, né, abrindo essas novas possibilidades para os estudantes de jornalismo atuarem na profissão. As inscrições do Sistema de Seleção Unificado, SISU, de 2026, ocorrem de segunda-feira, 19, até as 23h59 desta sexta-feira, 23. E a Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, oferta neste ano 2.904 vagas, as quais são distribuídas em 92 cursos de graduação. A fim de facilitar o ingresso dos estudantes na vida acadêmica, uma série de mudanças passa a integrar o processo, bem como um novo curso em parceria com outras instituições. Onde, quando eu trabalhava presencialmente na rádio, trabalhava entre algumas aspas, participava. E aí, quando era presencialmente, era legal, porque eu tinha, assim, um horário por semana, na quinta-feira, eu ia pra lá de tarde, aí eu encontrava com o técnico, com o Felipe lá, e com a Luísa pra gente fazer o programa. Antes a Júlia ia também, mas aí depois de um tempo a Júlia passou a não ir trabalhar só de casa. E aí isso era legal, porque a gente fazia a montagem do programa assim do zero, né? A gente levava as reportagens meio que de casa, assim, a gente dava uma olhada em conteúdo de assessoria de imprensa, em eventos que iam acontecer na cidade. No final do programa a gente começou a fazer um quadro de eventos, parecido com o que o jornalismo local já faz, de dizer os eventos do final de semana. E isso era bem legal, assim. E acho que depois, no online, começou a virar uma coisa diária. E aí, então, eu meio que acordava já pensando em qual era o momento que eu ia fazer a reportagem, porque era uma coisinha rápida de fazer. E, bom, valia horas, né? Então, era bem interessante pra mim. E aí, eu trabalhava notícia. Isso era bom porque, ao longo do curso, mesmo estando sempre na iniciação científica, como bolsista dentro da pesquisa, eu nunca deixei de trabalhar com jornalismo prático, assim, com jornalismo de mercado, porque eu fiquei muito tempo produzindo para rádio
nesse esquema de ou presencial ou online. Presencial eu era editor e online eu era só repórter, mas mesmo assim contou sempre como uma experiência contínua de jornalismo para mim. Durante esses anos todos, eu acho que eu pude acompanhar toda a participação da rádio junto à sua comunidade, não só acadêmica, como o público em geral, porque toda emissora de rádio tem especificidade, né? Ela é direta a um público. E a rádio passou por várias etapas, desde procurando os mais antigos, tocando clássicos da música, havia óperas tocando na rádio, os libretos saíam no jornal antes para que a comunidade tivesse acesso. Toda ópera tem um libreto contando aquela história daquela música que é apresentada. E até isso a rádio fez e acabou hoje. Eu vejo a rádio como estritamente voltada à universidade. Os acadêmicos até gostam muito da emissora pela sua diversidade e pluralidade que ela oferece a seus ouvintes. Rádio, sempre na minha infância, foi o que eu sempre gostei, sempre acho que vou levar isso comigo durante a vida toda. A questão de vídeo, ainda o rádio não morreu e nem vai morrer, porque o rádio é mais descritivo. O rádio consegue escrever coisas que o público muitas vezes não para prestar atenção. O rádio todo momento é a descrição, é a montagem, é a trilha, aumenta volume, baixa volume, fala apresentador, comunicação com o operador, coberturas externas. Esse é o mundo radiofônico que ainda não morreu e nem vai morrer, mesmo com toda a tecnologia disponível. Há momentos na vida que ouvir uma notícia bem apurada, com escrita clara, ou sentir a conexão entre o locutor e o ouvinte faz toda a diferença. É nesse cenário que se destaca a Rádio Pelotense e a Rádio Federal. Diferentes em trajetórias, mas unidas pelo mesmo propósito, elas seguem fortalecendo o jornalismo local e se aproximando cada vez mais com a comunidade. O nosso documentário fica por aqui. Até a próxima!